falando sobre Sara, Saracura, Sara, Sarai, a mulher, parente, hija de hombre de Dios. Hablamos sobre Sara que casou com Abraão, Abraham Lincoln. Será que é com Abraão Lincoln? Não, né? Com Abraão, né? Que era Abrão, depois virou Abraão. E que quando tinha 65 anos, partiu da sua terra natal. Abraão com 75, 10 anos de diferença. E tinha a promessa de ter um filho. Então Sara não conseguia mais esperar e duvidava que Deus daria um filho para ela, já que ela tinha mais de 60 anos. Essa promessa nunca vai vir, nunca vai se cumprir. Já estou com 70, já estou com 80. Não se cumpre. O Abrão, já está também velhinho, 70, 80, 90. Então, vamos arranjar um filho, um primogênito, aqui da minha serva, que se chamava Agar. E vai lá, Abrão, copular, se conhecer no termo bíblico da norma culta da Bíblia, ou no popular, transar com Agar. E com Agar de Agar nasce Ismael. A Santa Sara não confiou na promessa que iria ter uma filha, um filho, melhor dizendo, na idade avançada, o que ocorreu mais tarde. Por enquanto estava feliz com Ismael, até que engravidou quando tinha 90 anos, Abraão 100 anos, Sara durou 127 anos, portanto, quando nasceu Isaac, ela tinha 90 anos, e quando ela morreu, com 127 anos, Isaac tinha 37 anos. Abraão fez o filho, o segundo, com 100 anos. No entanto, todavia, o ceticismo da Santa Sara, do Abraham Lincoln, não fez muito bem para Agar e Ismael. O ciúme da Santa Sara, o ciúme exacerbado, abrigaçada, porque o filho predileto é o meu aqui, não é dessa serva. Até que Agar, então, é voltada para fora, desamparada, e sai peregrinando com Ismael. Deus ouve o choro de Agar. Então, Agar sai com Ismael, e Deus ouve o choro da serva e ampara os dois. Apesar de Deus ter concordado com a decisão de Abraão, que não queria, mas foi influenciado por Sara, que Agar tivesse que sair de casa, sair dali próximo. Então veja bem, a Sara criou o problema, que foi não confiar em Deus. Aliás, ela criou o problema por não confiar em Deus. Mandou o marido coabitar com outra para ter um filho, para dar o herdeiro, o primogênito. Mais tarde ela tem o filho legítimo do casamento e sente ciúmes e quer que Abraão desampare Agar e Ismael, o que acaba acontecendo. E Deus permitiu tudo isso.
Até hoje a briga em Israel acontece por conta dessa atitude da sacrossanta Sara. Os israelitas brigam com os árabes, descendência dos árabes, dos ismaelitas, filhos ou descendência, ou potestade não, própria descendência de Ismael, posteridade de Ismael. Já do outro lado, a posteridade de Isaac, os israelitas, ambos filhos de Abraão. E os árabes querem as terras dos israelitas. Os israelitas dizem: não, nós somos filhos de casamento, nós somos legítimos, vocês não têm direito. E fica aquela picuinha que não acaba mais e vai até o fim do mundo. E a briga assada, a guerra assada, gente morrendo inocentemente, tudo por uma atitude impensada, tudo por conta não só do ceticismo, mas do egoísmo, do ciúme exacerbado, do ciúme doentio da Sara. Como que uma mulher pode arruinar com pessoas? Você é machista? Não, contexto bíblico. Até porque Paulo vai dizer que não foi o homem que pecou, foi a mulher que fez o homem pecar, que pecou primeiro. Mas isso é um outro 500. Eu não sou machista, muito menos feminista. Ambos têm direitos iguais e deveres iguais. Então o que vocês acham? A atitude da Santa Sara foi correta? Deus aprovou, concordou com essa atitude? Por que Deus não interviu? E muitos ficam dizendo: por que Deus não intervém? Pois é. Aquilo que o homem fez, o homem vai fazer, o homem vai se responsabilizar e o homem vai continuar fazendo. Deus não mandou ninguém estar fazendo filho por aí e abandonando. Deus não mandou ninguém estar fazendo filho sem planejamento familiar, porque vem uns problemas. Deus não mandou ninguém estar desconfiando da promessa dele de abrir, se for o caso, a madre de alguma mulher para que tenha filhos, para que não seja estéril. Na época de Israel, desse tempo aí primitivo, uma mulher que fosse estéril era vista como uma desgraçada, literalmente, que não recebeu a graça de Deus, que era desamparada por Deus. Tanto é o caso, tanto é verdade, que nós vimos no caso de Ana, casada com Elcana, e ficava no templo chorando, e Eli zombando dela, dizendo que ela estava bêbada, embriagada. Essa mulher está louca, ela fica chorando, porque ela queria um filho, sabia que ia pegar mal lá no teu filho, naquela sociedade que ela vivia. Tanto é que ela agradeceu muito a Deus, e tem até o cântico de Ana. Deus ouviu a sua prece e lhe deu o profeta Samuel, aquele mesmo que exaltou o rei Saul, que não obedeceu a Deus, fez sacrifício e não obedeceu, ficou com espírito imundo, que Davi tocava a harpa para expulsar esse espírito imundo e não adiantava, perseguiu muito Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não precisou, porque o próprio Saul se matou. Não precisou. Em situações que a gente não precisa fazer nada mesmo, a pessoa se mata, a pessoa se autodestrói, principalmente as pessoas maquiavélicas, malignas, terríveis, que fazem mal ao trem, sem o outrem fazer alguma coisa. Porque Deus é justiça. A Bíblia diz que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semeia mentira, vai colher mentira. Se ele semeia calúnia, injúria, ele vai sofrer com isso. Se ele semeia qualquer coisa ruim, ele vai colher qualquer coisa ruim. Agora, se ele semeia coisa boa,
com toda certeza ele vai colher coisas maravilhosas. Então vamos pensar um pouco acerca das nossas atitudes. Pelos frutos se conhece as árvores. Que árvore você tem sido? A árvore que dá bons frutos ou maus frutos? Lembrando daquele caso que Jesus chegou à figueira, não tinha nenhum fruto, a figueira estava estéril. Jesus amaldiçoou a figueira. Olha, Jesus amaldiçoando. É pecado amaldiçoar. Vai nessa que é pecado amaldiçoar. E Jesus disse: de hoje diante não darás mais nenhum fruto, e nenhum fruto mais aquela figueira teve. Jesus ainda acrescentou dizendo: se tiverdes a fé com um grão de mostarda, direis para aqueles montes se transportar para o outro lado, ele vai se transportar, porque tudo é questão de fé. Assim, você que está na razão, você que está dentro daquilo que é o correto, toda palavra que você disser, profetizar, entre aspas, vai suceder, vai acontecer. Seja palavras de bênçãos ou de maldição. Lembrando que nem sempre as palavras de maldição ou maldições são erradas. Porque tem situações, se você não agir, você corre risco de vida. Veja só uma palavra que Eliseu disse, ele estava ali encurralado, sofrendo bullying. Calvo, seu careca. Os jovenzinhos lá, os rapazes xingando ele. Eu só disse uma palavra lá, veio os leões, veio as bestas feras, matou mais de 40 jovenzinhos, né? Porque Deus é Deus, né? Não precisa nem agir, não precisa nem dar um tapa. É só orar que a coisa acontece. O diabo cai por terra, os inimigos caem ao chão. Só quem tem fé que entende isso. Quem não tem, não adianta. Tá vendo você que pratica bullying aí? Ó, cuidado. A pouquinho a besta fera vai te pegar. E Deus permite. Porque Deus não concorda com o bullying, não. Não é com o bullying lá do café, não. É o bullying do inglês. A intimidação, a provocação, a mentira, o atrapalho. Aquilo que você não quer que seja feito contigo, não faça com os outros, hipócrita. Tá ok? Não faça com os outros. Se você quer fazer bullying, então vamos fazer bullying contigo. Vamos te chamar de feio, de gordo, de gorda, de quatro olhos. Vamos chamar de velha, de velho, de otário, de secão, de magrão. Vamos lá. Vamos usar os adjetivos. Vamos praticar bullying generalizado. Óbvio que não é o correto. E se você gosta de praticar para atrapalhar os outros, saiba que isso um dia pode vir para cima de ti, com toda certeza. E cuidado com o servo de Deus, né? O servo de Deus, ele pode estar só orando em espírito. Aí acontece uma coisa, ele está morrendo, está acontecendo isso. Pois é, não brinque com o servo de Deus. Servo de Deus, meu Deus, verdadeiro. Não é de Deus mamon, não é de Deus desse século, letra minúscula, ou coisa semelhante. Então, meus caros, voltando à temática da Sara, a Sara, na minha opinião, pecou e muito. Pecou com 3 pecados. O pecado do ceticismo, de não acreditar no milagre de Deus dela parir com 90 anos ou com uma idade avançada. Segundo erro dela, erro ao alvo, que quer dizer a palavra pecado, quer dizer errar ao alvo. A própria ação, uma atitude de ciúme dela. O ciúme é terrível.
A Bíblia fala que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, mas é no sentido bom do ciúme. Agora, o ciúme doentio, patológico, esse ciúme só destrói pessoas. Faz mal para si próprio. É pior que faz. Então pensamos sobre. Para você ter uma ideia, como se repete às vezes as histórias, Isaac teve a defesa por parte da mãe. Era o preferidinho da mãe. E deu a confusão toda. Mais tarde, Isaac vai casar com Rebeca. Vai ter 2 filhos. E ele próprio. Os gêmeos. Da brigaçada toda também. Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito. Só que ele vende a primogenitura dele por um bocado de lentilhas. E passa a ser Jacó. Que mais tarde o nome dele foi mudado para Israel. Na realidade, quem era para ser o pai de Israel era Esaú. E pelo fato de Jacó ter enganado o próprio pai, que o pai, Isaac, estava em idade avançada e foi enganado, olha as consequências. O Jacó foi enganado, porque ele queria era Raquel, mas ele teve Lia, ou Leia. Teve que trabalhar mais, porque o sogro mandou, Labão, trabalhar mais para ter Raquel. Foi enganado, porque ele achou que ia ter Raquel logamente, de primeira, mas não teve. Raquel que foi ter 2 filhos apenas, um chamado, muito conhecido, José, ficou rico no Egito, governador no Egito, e Benjamim. Quando ela foi ter Benjamim, ela morreu parindo, porque ela não podia ter filhos. E foi ter Maitê, teve Benjamim, morreu. Agora você percebe que todas as 3 mulheres dos patriarcas eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel era estéril. Coincidência ou não, mas é a verdade. E também, na história dos patriarcas, as enrolações, as problemáticas, as mentiras, os ciúmes, as coisas, tudo meio que batendo. As disputas, as brigas, a preferência, não, é o Isaac, Ismael, deixa para lá. Pois a outra geração, não, é o Jacó, deixa o Esaú para lá. Repetindo. Já dizia Cazuza, o futuro repete o passado. Já dizia muito mais tarde do que Cazuza, que provavelmente Cazuza copiou, porque nada se transforma, tudo se copia. Quando não se cria, se copia. Salomão falou claramente em Eclesiastes: não existe nada novo debaixo do sol. Voltando à situação da Sara, o pecado dela, falamos que o primeiro foi o ceticismo, o segundo o ciúme, e o terceiro foi exatamente a falta de compaixão e de amor para com o próximo. E veio em decorrência do ciúme, obviamente. Acabou cegando ela, colocando o ego sobre o altruísmo. E ela fez o marido despejar a serva que ela tinha chamado para copular com o marido, para dar o filho para ela. Vê se isso tem cabimento. Isso é uma baita de uma traição com a própria serva dela, ou a concubina do Abraão. Que se isso acontecesse nos dias atuais, que éramos, com toda certeza Agar ia entrar com uma ação. Se o filho não fosse reconhecido, não tivesse o sobrenome do pai, então, investigação de paternidade, DNA, direitos inerentes dela, ou
dela e do filho. Mas outrora a sociedade não era como essa de hoje. O filho bastardo, fora do casamento, ainda com a anuência da esposa, era deixado ao relento, era deixado de lado. E não vai muito longe, aliás, de pouco tempo atrás, ou assim, não tanto tempo atrás, no Código de 1916, o Código Civil, falando aqui um pouquinho de direito, estava lá que o filho fora de casamento não tinha direitos, alguns direitos de herança, de nome. Procura a história para entender. Só foi ter o filho fora de casamento com direito e ser tratado igual a um filho de casamento legítimo, tanto em partilha e outros direitos a mais, a partir do Código de 2002, Código Civil. Filho é filho, com concubina, com PUTA, com quem quer que seja, é filho. Mas outrora não tinha essa construção. Por isso aqueles religiosos que vêm assim, eu sigo a Bíblia, eu sigo a Bíblia, nem só falar a Bíblia direito, é Bíblia, tá? Tu segue a Bíblia, então vai fazer que nem Abraão, vai amar um filho e deixar o outro, vai ter um queridinho e deixar o outro. Agora, na graça em Jesus Cristo, nós percebemos que o mandamento é filhos obedecer seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas muitos dias da terra, e pais não irritem seus filhos. Então o pai não pode irritar o seu filho, não pode fazer exceção. Não pode escolher o preferirinho não dá, né? Preferidozinho. Não pode escolher tudo por igual, mas a gente sabe que o tratamento é diferenciado, principalmente em casos onde o sujeito tem 10, 20, 30 filhos. Casos aí no Nordeste brasileiro, teve um senhor, bateu até um recorde, não sei se era 50 ou 60 filhos que ele teve, com mais de 10 mulheres. Meu bisavô teve 4 mulheres, fez 20 e poucos filhos. Só que era uma configuração atípica, porque a mulher ia morrendo de tanto parir, ele casava com outra. A primeira mulher foi a mãe do meu avô, que morreu parindo, quando meu avô tinha 8 anos de idade, e foi vindo as outras. Tanto é que ainda ele tem, meu bisavô, filhos, uma agora, só uma, recentemente faleceu, a penúltima tem uma, que tem quase a idade da minha mãe, e é a tia da minha mãe, mas tem a idade da minha mãe, ou é de diferença, pouco tempo, que é a filha dele. 20, mas teve caso aí de 50. As grandes famílias. E na época lá, a turminha lá de Abraão Lincoln, tinha muito filho, né? Muita loucura. Aliás, Deus disse, né? Multiplicai a terra, frutificai. O sexo não era para o prazer, o sexo era para a procriação. Para que deveria ter o prazer, principalmente os reis que tinham as concubinas, Salomão, 1000 mulheres, né? Maravilha. 1000 mulheres que não necessariamente serviu para coabitar, mas sim para esquentar, beijar, fazer algumas cositas. Por exemplo, nós vemos o caso de Davi na sua velhice, que veio 3 virgens deitar no seu peito para acalentá-lo, porque estava ficando frio, estava vindo a morte, ele pegar, ele sugar, aquele frio da morte. Rei tinha privilégio, é que nem hoje, os reis poderosos têm privilégios. Os súditos, a plebe, é difícil ter um privilégio, né? Não se tem. Então você vai seguir a Bíblia, aí você vai ver o que vai acontecer.
Tudo permissão de Deus. Mas claro que tudo permissão de Deus. Não tem nada que Deus não permita, inclusive atrocidades, inclusive prostituições, adultérios, homicídios. O homem tem o livre-arbítrio, ora bolas. Nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. Não tem nem o livre-arbítrio para fazer o que bem entender e também para sofrer as devidas consequências daquilo que fez. Seja na justiça dos homens, seja na justiça de Deus. A consequência para a família israelita, para o pai de multidões, Abraão, foi essa desgraça toda aí até hoje. Poderia ter sido evitada. Abraão queria ajudar o filho dele, Ismael e Agar, mas foi influenciado pela mulher, fez a vontade da mulher. Se fosse um homem mais pulso firme, ele não, ele é meu filho, eu vou ajudar ele e você não tem que influenciar coisa isso nenhuma. E esse caso de Abraão é o que comumente acontece. Às vezes o sujeito tem um filho fora de casamento, não dá a mínima para o filho ou para a filha, por conta da mulher que tem ciúmes, ou por conta exatamente de abafar o caso, ocultar, para às vezes até a mulher não saber que ele tenha um filho fora de casamento. Tem casos também que o sujeito tem filho quando é solteiro, casa, e aí ele não dá bola para o filho que ele teve de solteiro, porque agora ele está no casamento. E se der bola para o filho que teve de solteiro, a mulher vai ficar doida, porque não está dando bola para a filha ou para o filho que ele teve de casado. Na mesma configuração, vê como é que a história se repete. Os Abraões aí estão aí, os fracassados influenciados por mulheres. Influenciados pelo coito. Olha, se não fazer o que eu quero, eu não tenho de noite. Aí o camarada, às vezes, é viciado, né, no coito, é um ninfomaníaco, então tem que fazer o que a mulher quer. Se a mulher quiser, inclusive, que o marido dê um jeito de acabar, de matar com o filho fora de casamento ou de outra configuração, ele é capaz de fazer isso. É lamentável, é perverso, mas a realidade é essa, está até na Bíblia. A realidade, por exemplo, do rei Acabe, influenciado por Jezabel, é outra realidade. Pau mandado, isso se chama. O homem pau mandado é terrível. Terrível. Tem que ter pulso firme, tem que ter equilíbrio. Claro, ele não deve ser machista, turrão, não deve ser troglodita. Agora, tudo com o seu devido cuidado. Tem limites para tudo. A pessoa não ter nem poder para decidir é uma bosta. A pessoa não poder fazer o que quer é uma bosta. Desde que esse querer seja uma coisa boa, imagina ser proibido de fazer uma coisa boa. Lamentável, né? E são esses aí, geralmente dizem, sou de Jesus, sou de Deus. É de Deus. Jesus. Pega fogo, né? Pega fogo no cabaré, né? Com todos os erros, Abraão era profeta de Deus. Bom, não era profeta, era patriarca. Aonde que ele era profeta de Deus? Porque como é que você tem desconhecimento bíblico? Os profetas são depois dos patriarcas. Os profetas são na época da lei. Profeta é o foram Samuel, Natã, Miqueias ou Micaías, Jeremias, Isaías. Esses foram profetas. Abacuque, Zacarias, Sofonias, acho que Malaquias também.
Abraão não era profeta. Abraão era patriarca. Foi por intermédio dele que tudo surgiu. Israel surgiu. Vamos estudar mais a Bíblia, né? Que essa turminha aí que tudo é profeta, tudo é profeta. E outra coisa, não sabe nem o que significa profeta. Profeta é o que fica falando trololó, turulu, lalabaia, lalabaia, lalabaia. É fazer que nem a Santa Mulher de Deus do Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Ô Siri, canta lá na praia. Os bolsonaristas não falam nada, né? Mas se fosse o Cabo Daciolo, que perturbado, que fanático, que evangélico, louco. Mas é a Santa Michele Bolsonaro, a Micheque, aí pode fazer o siricanta lá na praia. Eu tenho um nojo dessas hipocrisias, e os outros podem. Aliás, os outros não podem, e eu posso. Os outros não podem, mas nós podemos. É complicado. Hipocrisia pura. Daciolo é um maluco. A Michele Bolsonaro é a santa. Sendo que os dois falam a mesma língua estranha, que é bem estranha mesmo, em alguns pontos. Aí veio um André Mendonça, recebeu o Siricanta lá na praia. O Mendonça é da presbiteriana, que não fala em línguas, que são cessacionistas, que não crê nos milagres apostólicos na era presente, no tempo presente. Mas ele recebeu o Siricanta lá. Oh, maravilha, né? Eita glória. Imagina se fosse o Bruno falando Siricanta lá na praia. Retardado, doido. Aliás, eu fui criticado dentro da própria sala de aula, né? Por ter falado uma vez, numa época que eu estava bem problemático, com síndrome de pânico, tanatofobia, medo da morte. Hoje eu brinco, mas eu já sofri muito com essas coisas. Quando eu perdi meu avô, tinha 16 para 17 anos, nunca tinha perdido um parente tão próximo. Meu avô era a figura paterna que eu tinha, é como fosse meu pai, porque meu pai mesmo estava lá, sei lá aonde, né? Só Deus é que sabe, não esteve presente na minha vida. E meu avô estava morrendo quase nos meus braços. Eu passei por meu tio e saí na rua desesperado. Oh, meu Deus, não leva meu avô, eu quero que ele morra, aquela coisa toda. De adolescente, natural. Aí, Jesus, eu vou te aceitar. Ressuscita meu avô, não deixa ele morrer. Aí morreu. Morreu no dia 29 de janeiro de 2005. E na madrugada, é quase madrugada, era 11 e pouco da noite que ele faleceu. Aí eu aceitei a Jesus. Sem nenhum pastor me mandar aceitar Jesus, porque eu já conhecia um pouco a coisa. E fui lá para a Santa porque tinha os parentes na Santa. Na Santa de Pauoco. Mas eu não sabia nada da Santa de Pauoco, fui lá na inocência. E chega meados de maio, junho, eu recebo o dom de línguas. Eu também não sou contra o dom, mas é que tem situações que você não deve falar. Eu, na minha inexperiência, porque eu tinha 3, 4 anos de convertido, 3, 4 meses de convertido, novo convertido, e que aquele problema, eu estava um dia na sala de aula, começou a me dar uma disparação no coração, aquela fobia, aquele transtorno de ansiedade, e creio que também a própria síndrome de pânico que já estava me atacando. Eu deveria ter procurado um profissional para fazer uma psicoterapia ou um tratamento medicamentoso. Não fiz, meio ignorante. E aí eu vou orar a Deus para ver se por esse problema, o Senhor tem misericórdia aqui, aí oriri, aí, né? Aí sai, aí todo mundo, ficou doido. Cara. A professora católica. E já tinha o liriri também na igreja católica por conta da renovação carismática, que eles falam liriri, tororó e trulu. Então, aí no outro dia todo mundo perguntando, olha, o que aconteceu contigo? Você está falando umas coisas que não tem sentido.
Eu na minha inocência, é poder de Deus, né? Eu estava ruim, orei ali em línguas e melhorei, né? Aí a outra pergunta lá pro sabichão da Igreja Católica, o filósofo lá da turma. Não, isso é dom de línguas, renovação carismática, o Padre Léo faz. Então, meus caros, naquela época era preconceito grande essa questão de língua estranha, né? Hoje em dia não é. Eu vejo jogador de futebol falando lili, ló, dando glória a Deus. Eu me recordo do Harley, goleiro do Goiás, quando ganhou sobre algum time paulista, se era Palmeiras, São Paulo, já não me recordo mais. Na semifinal, passando para a final da Sul-Americana, ele deu um glória a Deus alto lá, todo doido, eufórico, na Rede Globo. E o repórter ficou desconcertado, ficou assim, pasmo, estarrecido. Mas que loucura é essa? Outra ocasião, um goleiro do Fluminense, um novato, agarrou uns pênaltis na final, acho que é a Taça Guanabara, ou do Campeonato do Rio, foi lá na entrevista. Graças a Deus eu peguei o pênalti, glória a Deus, e coisa e tal, né? Os atletas de Cristo deixam o pessoal também bitolado, né? Deixa o pessoal religioso a beça, deixa o pessoal mais religioso que o Bruno era. Mais fanático que o Bruno. Mas tudo bem, né? Agora pode falar o Siricanta lá na praia, porque o presidente é do Siricanta lá na praia. Tem a mulher do Siricanta lá na praia. Mas na época do Bruno não podia. Era o fim da picada. Eu acho isso bom ou ruim? Olha, eu não sei, porque tá cheio de Siricanta lá na praia enganando. Eu fiz na minha sinceridade, na minha ignorância. Agora tem gente aí que faz o Siricanta lá na praia enganando, corrompendo, sendo favoráveis a pautas anticristãs, fazendo coisas que não agradam a Deus, mal ao próximo. Siricanta lá na praia não salva ninguém, é apenas um dom. O Lalabaias é apenas um dom. Dons não salvam, o próprio capeta tem dom. O capeta que você toma lá no seu drink lá tem dom. É cheio de dom, cheio de talento. Porque Deus dá dons sem arrependimento. Então não vai ter exatamente para enganar. Como disse Paulo, se possível fosse, transfigure anjo de luz para enganar os escolhidos. Tá cheio de siricanta aí na praia que é adepto do príncipe das trevas, né? O povo não entende as coisas. Falando de galinha, aliás, teve um profeta aí que disse que o galo falou em língua estranha e a galinha traduzia, ou a galinha falava e o galo traduzia. Olha, eu vou te dizer, aí esse maluco que disse assim, porque aqui patu patu patá, e lá patu pati pati pató, tutu, né? Você sabe quem é esse sujeito aí. Pois foi preso, assediando meninas. O Pati do Pikachu lá, o Pati do Pikachu foi preso por conta da menina. Depois disse, não, é perseguição, sou vítima de uma perseguição aqui. Tô sendo perseguido, que nem o Valdemiro lá, né? Tô sendo perseguido. Eu não aguento mais. Que o Valdemiro chora aí, e o povo tem uma pena do Valdemiro. Eu acho que eu vou ser o novo Valdemiro Santiago, pelo menos eu vou ficar rico, né? Não preciso ficar aturando besterol de ninguém, em trabalho, ganho um rio de dinheiro. Porque o ser humano, parar para analisar, ele tem que aturar cada uma para ganhar míseros 100 conto, 200 conto. É muito lamentável. Enquanto que os defraudadores, enganadores aí, eles com as mentiras, com as mitomanias deles, faturam 100 milhões brincando. 100 mil, 200 mil brincando num dia. Acho que a gente tem que mudar, né? De coisa, tem que mudar de feeling aí, porque
Tá difícil, não vai ficar sempre na mesma bigorna. Olha. Ok, pessoal se manifestando aí. Ver se tem alguma coisa aqui interessante para abordar. O Sirican tá lá na praia. Aliás, o pessoal agora que coloca Santo Homem de Deus de tag, ou Sara Nossa Terra, que é a igreja do René Terra Nova, né? Não é a Sara Nossa Terra. É uma igreja aí, nesse movimento neopentecostal. Se não é do René Terra Nova, é de outro. Acho que é de outro, né? Acho que é o Rodovaldo, alguma coisa assim. É uma igreja chamada Sara Nossa Terra. Aí o pessoal vem, o pessoal fica curioso, né? O pessoal quer saber o que é a Sara, o que é a Saracura. O Saracura. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu, o Senhor, virei dos céus e responderei, abençoarei e sararei a vossa terra. Sararei. Eu sou o Deus que te sara. Está escrito no Velho Testamento. Jesus Cristo te dá saúde. A Sara cura e saúde. Ok? Aí vocês já estão com segundas intenções, duplo sentido aí, pensando, esse rapaz deve estar falando da Sara, filha do santo. Olha, eu não sei nem se o santo existe. E também tampouco que a Sara existe. Agora, a Sara bíblica existe. E o santo bíblico existe sim, né? Não de acordo com a nossa existência, na realidade ele não existe. Que é Jesus Cristo. De acordo com a nossa existência, Jesus Cristo não existe. Ele existe de acordo com a existência celestial. Porque ele não é temporal, é atemporal. Ele não está preso ao espaço e ao tempo. Ele não fica velho, não fica novo, ele é sempre terra. Alfa e o ômega. Ômega 3, será? Ômega 3 é bom aí, colesterol bom, né? Deu, né, meus caros? Deu, né? Então falamos aí das Saras. Tá cheio de homem aí gostando das Saras, né? Saracura, Saracura. As saras que dão problema, cuidado com as saras que dão problema, com as sarnas também, né? Tá cheio de sarna para nos coçar aí, cuidado com as sarnas. Cuidado com os homens de Deus, porque pode ser qualquer outro Deus, menos o verdadeiro. E com as mulheres de Deus, que pode ser qualquer outra mulher, menos a mulher do Deus verdadeiro. Aliás, Deus não tem mulher. Há quem diga que Maria é a mãe de Deus. E como é que Maria vai ser mãe de Deus, ou mãe de Jesus? Literalmente, então ela é esposa de Deus. Ah, mas ela teve a obra do fruto do Espírito Santo. Isso aí são questões que a gente vai falar em breve. Se der certo, vamos fazer uma live natalina, junto com alguns irmãos aí. O irmão Tenório vai participar, e os convidados dele, se ele conseguir lá. E nós vamos fazer uma live natalina, falando do Natal de Jesus. Jesus nasceu no 25 de dezembro mesmo. Eu tenho uma série intitulada Zaminai, 4 vídeos que eu falo sobre o Natal. Estou colocando lá na comunidade. A origem do Natal, a origem do Papai Noel, presépio e outras coisas mais. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou foi o Deus Sol que nasceu no dia 25 de dezembro? Devemos comemorar o Natal ou não devemos? É um imbróglio aí. Igreja que proíbe, tem igreja que não proíbe. Para mim é um dia qualquer,
festividade tudo ok, comeu os pratos deliciosos, não tem nenhum problema. Agora Jesus tem que nascer em nós todo dia. Não é no dia 25 de Natal, não é no final do ano. A filantropia tem que ser feita todo dia, não é um dia específico, de maneira alguma. Mas o povo é acostumado com isso, não é verdade? E mudar a mentalidade dos apedeutas incautos não é fácil, não é fácil. Principalmente os camaradas que gostam da ignorância e não gostam de se emancipar daquilo que ignoram. Porque a ignorância é ignorar fatos, ignorar verdades, ignorar o outro lado, contraditório, o outro lado da moeda. Por isso que nós não somos os donos da verdade. A verdade é uma só, é Cristo, a verdade que te liberta. E se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, sereis livres. Não é aquela liberdade do sacrossanto Bolsonaro que disse: olha, aqui a minha campanha é com base em João 8, 36, 32. Não é a verdade que ele disse, é a verdade de Jesus Cristo, que não está em política, porque Jesus é apolítico. No sentido da política com o seu significado de instrumento pelo qual visa ajudar necessitados, Jesus é a própria política. Agora, no sentido política partidária, Jesus não está nesse negócio aí, não. Jesus não tem partido, Jesus não tem time de futebol e Jesus não tem religião. Mas o ser humano tem aí as suas religiões para brigar, seus partidos para se matar e os seus times para se degladiar. Eita vida maravilhosa, né? Tanto é que você vê aí, recentemente eu estava na rua andando com a camisa do Flamengo vice-campeão. Aí o flamenguista fica triste, porque o time ficou como vice-campeonato da Série A, vice-campeonato da Libertadores. Tinha épocas aí que o Flamengo estava lutando para ser rebaixado, para não ser rebaixado para a Série B, finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000. Aí fica triste, essa camisa agora é só para guardar, desfilar. Aí se o Flamengo tivesse ganhado, camarada, se o Flamengo tivesse sendo rebaixado, olha, eu não nem dou bola, eu tenho várias camisas de time, acho que já tive, acho que agora não tenho tanto mais. Algumas já dei fim porque ficaram velhas, desgastaram. Uma época eu me lembro que eu andava com a camisa do Figueirense, eu não sabia nem de um jogo do Figueirense Santa Catarina. O Figueirense foi campeão catarinense. Um dia eu estava caminhando, Timão, não sei o que, você vai se lascar. Eu tô nem aí para time. O que eu ganho com o time? Nada. Perco meu tempo. Eu sou mais fanático. Porque meu tempo de menino acabou. Quem ganha são os jogadores. Quem ganha são aqueles que trabalham para o clube, os advogados, os administradores, os presidentes de clube. Não estou ganhando nada como torcedor. Só estou perdendo dinheiro, tempo e cabeça. Se o povo parasse para analisar isso, não ficava tão louco. Somente fanático, agora o meu time foi rebaixado. Me lembro uma certa feita que o Vasco foi rebaixado, o maluco queria se jogar lá da Marquise abaixo do estado de São Januário. Porque o Vasco foi para a Série B. Foi a primeira ou a segunda vez que o Vasco foi para a Série B. O Vasco continua na Série B, né? Já caiu 3, 4 vezes. Quer mais que se matar por conta do time. O Flamengo perdeu para o Palmeiras na Libertadores. O enteado maluco psicopata matou. Enteado, tá certo? Matou o padrasto. Porque o padrasto disse assim, ficou só no cheirinho. Vê que absurdo por conta de uma merda de um time. Porque para mim tudo é merda. Né? Eu compreendo a situação. Por conta de uma merda de um time vai tirar a vida dos outros. Cadê o amor ao próximo?
É muita hipocrisia. Do mesmo modo, por conta de religião, da merda da religião, mata-se pessoas. Por conta da merda da política, mata-se pessoas. A humanidade caminha a passos largos para a destruição. Lamentável. Então é isso que eu tinha para falar, meus caros. Vou ficar aqui falando, eu fico 3, 4, 10, 40, 50 mil horas aí falando da verdade. Abraço e até a próxima.